Bom dia a todos. Meu nome é Eliane da Reis, eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal do Pará, onde fiz meu mestrado e meu doutorado, tenho pós-doutorado pela USP, fiz minha formação em terapia comportamental dialética pelo Behaviorotech, fiz uma formação em terapias contextuais também lá pelo Centro Paradigma, e hoje em dia eu trabalho na clínica, tenho um projeto de extensão, de pesquisa em DBT, lá pelo Centro Paradigma, chama DBT Lab. Então, já deu para ver que eu tenho um envolvimento grande com a terapia comportamental dialética, e é por isso que eu estou aqui abrindo para vocês esta semana da DBT. Sejam todos muito bem-vindos, vocês terão aqui muitas palestras, muitas possibilidades de se interessar ou matar um pouco da curiosidade que vocês já tenham sobre esta terapia. Então, eu vou dar uma visão geral para vocês do histórico da DBT e por onde ela passa, que vocês vão se adentrar um pouquinho mais conforme as próximas palestras forem começando. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, o nome da minha palestra é Compreendendo a DBT, uma visão geral. Um breve histórico para vocês conhecerem. Esta é a Marsha Linehan, então ela é a pesquisadora e profissional, né, clínica que idealizou a DBT, escreveu todos os primeiros, né, principais livros sobre a terapia comportamental dialética. A Marsha se preocupava com um tipo de paciente que aparecia para ela, que tinha alguns sintomas muito específicos. Pessoas que se machucavam, que faziam automutilações com frequência, falavam muito em se matar, por vezes tentavam se matar, faziam tentativas de suicídio que não resultavam no suicídio, mas depois faziam de novo, e eventualmente acabava resultando em suicídio de fato. Uma coisa que eu gosto de falar, não só em aulas, mas principalmente para pais de pacientes meus, é que cão que ladra morde. Então, se uma pessoa fala com frequência e está pensando efetivamente em se matar e tenta se matar, uma hora ela vai conseguir. Então, essa história que se fala muito de que, está falando em suicídio porque é um jeito de chamar a atenção, não dá para a gente acreditar muito por aí, não existe essa história de, esse aqui é o tipo de suicida que vai se matar, aquele é o tipo de suicida que não vai se matar. A gente sempre está correndo o risco de alguma das tentativas ser finalizada de fato com a morte, e é por isso que quem trabalha com DBT está sempre muito comprometido com a vida. Então, se compromete em efetivamente tentar reduzir as vulnerabilidades daquele paciente, para que aquele paciente não venha a óbito de fato. Então, essa profissional aqui, a Marsha, ela se preocupava com isso, com pacientes que com frequência atentavam contra a própria vida. E aí ela tentou formas diferentes de lidar com esses pacientes. Então, em período da vida dela, ela tentou fazer uma terapia totalmente voltada para a mudança, totalmente voltada para como que eu faço para essa pessoa mudar o comportamento dela. Então, deixa eu mexer nas contingências, deixa eu reforçar de um jeito, deixa eu punir de outro. Uma terapia, a gente poderia dizer, mais comportamental. E não deu certo. Esses pacientes continuaram extremamente desregulados, com risco alto de suicídio, e ainda se machucando, e muitas vezes sendo internados. Então, ela resolveu ir para o outro lado. Então, eu vou fazer uma terapia mais voltada para o acolhimento, para a aceitação. Então, vamos lá, me diz como é que você está se sentindo, e, nossa, deve ser terrível mesmo, e então, trabalhando muito com a validação, sem forçar a barra para o lado da mudança. E esta terapia também não deu certo. O dar certo aqui para a gente não reduziu
comportamentos suicidas nem comportamentos de automutilação. Sendo assim, bom, então não adianta, deixa eu pensar em outra coisa. E foi aí que ela pensou em estabelecer uma terapia que mesclasse os dois lados, que ela vem a chamar, então, de terapia comportamental dialética. Seria TCD em português, mas acaba que ninguém chama assim, a gente acaba usando a sigla do inglês mesmo, que é DBT, tá? Então, DBT é a terapia comportamental dialética. Essa terapia, então, ela fala de dialética porque ela está o tempo inteiro trazendo esse movimento de gangorra entre aceitação e mudança, mudança e aceitação. Então, aceitar a realidade como ela é, ao mesmo tempo que eu tento mudá-la, porque ela não está legal para mim. Ora, se eu estou pensando em me matar com frequência, não deve estar legal mesmo. Que vida é essa que eu estou vivendo? Então, o terapeuta, nesta terapia comportamental dialética, ele está o tempo inteiro trabalhando entre acolher o que o paciente está trazendo, o seu sofrimento, e confrontá-lo com relação a que comportamentos ele tem, como é que ele pode alterá-los. Se quem estiver aqui na plateia, quem estiver aqui assistindo essa nossa abertura da semana da DBT, se essa pessoa já ouviu falar de ACT, a terapia de aceitação e compromisso, deve estar olhando e falando, não, isso aí não é novo, já ouvi falar dessa tal de aceitação e mudança ao mesmo tempo, que são dois termos que parecem muito díspares, né, opostos até, mas que parecem caminhar juntos em outras terapias. Sim, então é um fato. Mais para frente aqui da nossa fala, eu vou discutir com vocês o que de fato é novo na DBT, porque ela não é uma terapia uau, que surgiu, né, do nada, nada surge do nada, nem nas artes, nem na vida, nem na ciência. Na verdade, a DBT, assim como a ACT, assim como a FAP também, a psicoterapia analítico-funcional, todas elas vieram de um contínuo, de um crescendo, e por vezes foram sendo elaboradas com muita proximidade entre seus autores, que trabalhavam por vezes no mesmo laboratório ou na mesma instituição, acabavam conversando. Então, não é à toa que se fala de aceitação e compromisso em todas elas, não é à toa que aqui na DBT a Márcia fala tanto da relação terapêutica, ela também bebe da FAP muitas vezes. Então, não estou trazendo aqui uma noção de uma terapia que é totalmente renovada, diferente de todas as outras. O que nós temos de diferente é a forma como a gente vai lidar com pacientes que têm um risco muito alto de suicídio. Então, eu trago essa imagem para a gente pensar nessa coisa de uma casa bem estabelecida, né? Eu preciso ter algum tipo de mudança na minha vida, então a casa está bem estabelecida, eu tenho segurança, mas eu também tenho mudança, eu também tenho o meu balãozinho que me leva por aí, passeando por aí. Então, eu tenho leveza e eu tenho estrutura, eu tenho aceitação e eu tenho mudança, eu tenho acolhimento e eu tenho confronto, que são coisas opostas, se olharmos de um jeito, mas sempre dá um jeito, a gente pode dar um jeito de fazer uma síntese entre esses lados opostos. Então, a gente trabalha com sínteses dialéticas, com essa filosofia dialética o tempo inteiro, durante a terapia. Por exemplo, um paciente pode dizer, bom, uma paciente pode dizer, meu marido, minha esposa me maltrata, ela me odeia, e no outro dia dizer, bom, mas hoje eu me senti amada por ela. Como eu posso não ter me sentido amada ontem e me sentir amada hoje? Pode, você pode. A gente pode ter sentimentos que parecem muito opostos e podemos achar explicações para isso. Talvez ontem você tenha sido muito bem tratada, hoje você se sentiu pior tratada, ontem você podia estar numa vulnerabilidade biológica maior, eu já vou apresentar isso para vocês, não sei, talvez numa TPM, talvez você tenha dormido mal, e qualquer coisa que sua companheira fez pode ter feito você se sentir mal cuidado ou descuidado. E hoje você já estava num outro fator de vulnerabilidade. Então, a ideia aqui também da dialética é a gente pensar que eu posso olhar o mundo de um jeito, outra pessoa pode olhar a mesma coisa do mundo de outro jeito. Nenhum dos dois está certo necessariamente, porque não existe uma verdade só. Existem várias verdades. Por isso a dialética é tão importante. É eu não assentar sobre a minha verdade e dizer, eu sei o que eu estou falando, eu sou a única pessoa certa aqui. Cada um de nós tem a sua verdade, e se a gente quiser conviver entre nós, se a gente tem essa ideia de conviver numa comunidade, eu preciso entender qual é o ponto de vista do outro. E ter clareza de que o meu ponto de vista é um, ponto de vista do outro é outro, se tiver outros, eu tenho outros pontos de vista,
E para a gente conversar entre nós, precisamos achar uma linguagem comum. Não necessariamente concordar com o outro, mas entender que meu ponto de vista é um, o ponto de vista do outro é outro, e que é possível chegarmos a uma síntese entre os dois pontos de vista. Grande parte do nosso trabalho como terapeutas comportamentais dialéticos nas sessões é achar esses polos, onde está a polarização da opinião de um com a opinião de outro, e depois tentar juntar. Por exemplo, o paciente diz, eu quero sim me matar, eu preciso, a vida não faz sentido. Eu, por outro lado, posso polarizar com o paciente e dizer, não, não se mate, a gente está aqui para tentar tratar você. E ficar o tempo inteiro no polo não vai trazer resultados. Então, eu posso apontar os polos e depois tentar uni-los. E dizer para o paciente, eu entendo porque você está se sentindo assim. Se eu vivesse a sua vida, eu talvez também quisesse me matar. Porque essa vida aí, ela não é digna de ser vivida, ela não é uma vida que vale a pena ser vivida. Então, aí eu estou concordando com o ponto de vista dele, em parte, né? E, ao mesmo tempo, eu volto para vamos tentar, então, olha a mudança aqui, vamos tentar, então, ter uma outra vida. Eu estou aceitando que a vida que você tem não serve, mas vamos tentar ter uma outra vida e a gente vai para a mudança. Então, eu acolho o ponto de vista do meu paciente, eu confronto ele, por que ter esta vida? Então, vamos mudar, tá? E aí, a forma de mudança, ela se dá de várias formas, eu vou trazer para vocês mais para frente. Uma teoria que a Marshall traz para tentar explicar o funcionamento desses pacientes é a biosocial. Para vocês entenderem, eu vou discorrer aqui um pouquinho sobre 3 construtos importantes para a DBT, de desregulação emocional, o de vulnerabilidade biológica e o de ambiente invalidante. Então, por desregulação emocional, a gente entende as pessoas falam de alguns estouros emocionais que os pacientes borderline têm, e não são só os borderline, pessoas com outros transtornos psiquiátricos também apresentam essa desregulação. Então, um momento do dia está com uma sensação muito forte de tristeza, o outro muito forte de alegria, depois uma raiva muito intensa. Então, as emoções parecem ser muito intensas, e algumas pessoas dizem explosivas, outras pessoas dizem rápida, em geral não é tão rápida assim, a gente vai ver. Então, aqui é um gráfico de desregulação emocional. Imagine que, no decorrer do tempo de um dia, eu tenho vários pequenos estresses, sei lá, eu queimo minha mão no café, eu bato meu carro, eu pego chuva, ou esqueci minha janela aberta e a chuva caiu nos meus papéis, na minha impressora, eu não estava esperando. Eu me tranco para dentro da minha casa, ou esqueço a chave do meu trabalho. São vários pequenos estresses no decorrer do dia. Então, está aqui a passagem do tempo. E aqui as minhas reações emocionais, né? Como é que eu me sinto conforme as coisas, os estresses vão aparecendo no meu dia. Uma pessoa normal, entre aspas, né? Não deve ter nenhum aqui, porque somos todos psicólogos ou psiquiatras ou profissionais de saúde, e, em geral, a gente vai para essa área porque tem algum probleminha, não é mesmo? Então, as pessoas ditas normais, elas começam o dia com vamos pensar que aqui é reação emocional de estresse, tá? Elas começam o dia com um nível relativamente baixo de estresse. Conforme vão vindo as situações estressoras, esse nível aumenta. Não fica muito tempo estressado e já reduz. Vem mais um estresse. E aí sim, essa pessoa se estressa um pouquinho mais. Mas vejam que é uma curva que a pessoa demora para alcançar o nível mais alto de estresse daquela curva. E ela não fica muito tempo estressada, ela rapidamente retorna para um nível basal ali de estresse. Com mais um estresse do dia, essa pessoa tem reações emocionais novamente, sobem e não demora muito e elas descem. Com alguém que tem um fator de vulnerabilidade mais forte, por exemplo, pode estar adoentado, passando por uma dor de cabeça, sentindo febre, essa pessoa vai estar o limiar mais baixo dela para estresse, né? Aqui também a gente pode pensar em pacientes diagnosticados com déficit de atenção, que costumam ter também alguns estouros emocionais, algumas desregulações emocionais no decorrer do dia. Então, eles começam o dia um pouquinho mais estressados do que a população geral, e no decorrer do dia, esse estresse vai aumentando um tanto de frequência não, de intensidade, e aí ele para,
mas ele não desce logo como esse primeiro gráfico aqui. Ele fica um tempo ali, ele permanece no platô de estresse. Passa-se um tempo, ele consegue relaxar, mas ainda não deu tempo de vir para o basal e já se estressa demais de novo. Então, já sobe novamente. E fica lá em cima, por um bom tempo. Quando começa a baixar, vem mais um estresse e ele sobe de novo. E fica um tempo lá em cima. Então, vejam que essa pessoa, ela termina o dia com um estresse maior do que a outra pessoa do primeiro gráfico. Por quê? Porque os estresses foram sendo acumulados. É uma pessoa que tem dificuldade para baixar. Primeiro que ela sobe mais rápido, depois que ela fica mais tempo lá em cima. E, por último, ela demora mais para descer. Essas características, né, a duração daquele evento emocional é maior. O limiar entre o estímulo e a resposta é mais curto, então acaba que um estímulo mais curtinho, mais piquititito pode me fazer estressar mais rápido. A intensidade da minha resposta é mais alta. Então, eu tenho características muito claras, comportamentais, de por que eu tenho isso no final do dia, essa desregulação tamanha no final do dia. O que explica também por que no dia seguinte eu já começo um pouco mais estressada do que a população geral, já que eu já não fui dormir no auge do meu relaxamento. Por último, gente, vem aqui o gráfico de uma pessoa com TPB, com transtorno de personalidade borderline, ou de uma pessoa com uma altíssima desregulação emocional, que nem sempre precisa ter todos os diagnósticos para ser considerado alguém com transtorno de personalidade borderline, né? Então, essa pessoa vai estar lá no talo, assim, de estresse, no decorrer de quase todos os dias da vida, porque os estresses geram o limiar, os estímulos estressores têm um limiar muito curto para gerar resposta, essa resposta é muito intensa, ela dura muito tempo, e ela demora para baixar para um nível basal de estresse. Então, essa aqui é uma forma interessantíssima, eu gosto de levar para o consultório, quando eu estou atendendo famílias, eu peço que cada pessoa, eu desenho primeiro o meu nível rotineiro, né, de desregulação emocional, e peço para que cada um da família desenhe o seu gráficozinho. E é interessante as pessoas notarem o quanto que elas agem diferentes. Algumas pessoas da família descem mais rápido, então depois de um estresse elas até ficam um tempo estressadas, mas não demoram tanto para baixar, enquanto outras têm esse gráfico bem claro de uma pessoa com alta desregulação. Isso é interessante para que a família vá enxergando os padrões comportamentais uns dos outros. Então, esse é o primeiro construto. Assim, detalhe desse primeiro construto, né? Falei aqui para você já, mas as reações são imediatas e muito rápidas. Tem uma alta sensibilidade emocional, um limiar baixo para a reação emocional, porque ele reage mais cedo. Eles reagem rapidamente e percebem coisas emocionais que os outros não percebem. Pequenos detalhes, pequenas nuances. Os grandes eventos emocionais doem, mas os pequenos também. E, normalmente, são necessários menos estímulos para que eles sintam emoções maiores do que outras pessoas. Então, aqui são explicações do porquê que a gente tem desregulações emocionais. Fontes importantes de vulnerabilidade para desregulação emocional. Então, dá para a gente resumir aquele gráfico como: nós temos um temperamento para isso, então eu tenho uma sensibilidade, uma reatividade, um retorno lento para a minha linha de base. Temos fatores biológicos, então, sono, dieta, exercício, doença, dor, cafeína, medicamentos, drogas e outros, que eu estava chamando de fatores de vulnerabilidade, e a linha de base atual, que sofre influência de eventos e de reações recentes o tempo inteiro. Então, quais são os gatilhos que vão disparar a minha reação emocional? Então, vamos para o nosso segundo construto, que é o da vulnerabilidade biológica. Aqui a gente tinha falado de vulnerabilidades, são fatores biológicos, mas que vão acontecer no decorrer do dia. Aqui a ideia de que a pessoa já nasce com alguma vulnerabilidade biológica. Então, a Marcia pede que a gente pense no borderline como uma pessoa que está toda queimada, está com uma roupa, e aí você passa por ela e fala: e aí, beleza, cara? E dá um tapinha. E a pessoa grita e fala: ah, nossa, precisa disso tudo? Para que esse escândalo? Por que você precisa fazer tudo de forma tão exagerada? Para quem não está vendo que a pele está queimada, parece um exagero.
mas não era. De fato, doeu para aquela pessoa. Por quê? Porque ela sente com um limiar mais baixo. Aí a gente vem para a explicação, né, da desregulação emocional. Então, essa vulnerabilidade biológica possivelmente explica grande parte dos casos de borderline, porque o nosso terceiro construto não consegue explicar todos eles, que é o de um ambiente invalidante. Então, a ideia de que essa pessoa teria crescido, principalmente aí o seu período, né, de desenvolvimento mais crítico, que seria a primeira, segunda infância, num ambiente que não valida nada do que essa pessoa está sentindo. Então, se a criança diz, eu estou com fome, eu estou com sono, não, não está não. Pode acordar aí, para de encher o saco, vai fazer seus afazeres e ou mãe, está doendo. Não, não está doendo. Ou como essa imagem diz, olha, só estou triste, eu apanhei. Não, não está triste não, você está feliz. Então, essa família nunca consegue ensinar o tato, como a gente chama em análise do comportamento, né? O tatear, o dar nome para os eventos internos emocionais. Essa pessoa acaba aprendendo a se regular porque ela não sabe nomear o que ela está sentindo, já que o ambiente dela não valida o que ela sente. Por vezes se fala que é comum borderline serem filhos de narcisistas. Então, de pais que olham para o próprio umbigo, que não conseguem enxergar o que a outra pessoa está sentindo. Isso é verdade, em parte. Nós não podemos assumir que todos os borderlines que a gente trabalha vêm de famílias narcisistas, porque também acontece de muitas pessoas terem uma vulnerabilidade biológica muito forte. E aí, qualquer ambiente é invalidante. Porque o pai pode ser até atento àquele filho, mas não conseguir validar. Às vezes, nós, terapeutas, temos um super treino de validação, temos dificuldade para validar esses pacientes. Tamanha é a vulnerabilidade biológica deles. Então, é importante a gente pensar sempre nesses três construtos, de desregulação emocional, de ambiente invalidante e de vulnerabilidade biológica, para pensarmos na teoria biosocial. Então, é toda esta teoria que explica por que um border é um border, porque ele tem esses sintomas tão fortes que eu vou já mostrar para vocês. Tá? Então, acabei falando o que é o borderline um pouco antes. Então, DBT para quê? Quando a Márcia se preocupou com esse tipo de paciente, ela nem conhecia direito os critérios diagnósticos para o borderline. Um colega dela falou para ela, olha, isso aí que você está estudando, né, esses sintomas todos cabem perfeitamente no que se descreve como transtorno de personalidade borderline. E, então, os estudos de lá para cá vieram apontando quanto que a DBT tem sido um tratamento de escolha para tratar esses pacientes. Se estima que 10% dos pacientes que estejam em ambulatórios e 20% dos pacientes psiquiátricos que estão internados tenham TPB. Então, vejam que há uma porcentagem grande desses pacientes que precisam aí de um sistema de saúde, que acabam usufruindo assim, de hospitais, né, seja ambulatorialmente, seja precisar mesmo ser internado. Então, são pacientes que sofrem bastante. O TPB afeta de 1,5% a 3% da população e se acredita que seja hereditário, embora esse hereditário não saiba se é genético ou epigenético, coisas a serem ainda discutidos ou definidos ou estudados. Bom, de acordo com o DSM-5, o TPB, alguns sintomas do TPB são esforços para evitar o abandono, seja ele real ou imaginado, um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, por isso os familiares sofrem bastante também. E mesmo para a gente, né, nós que somos terapeutas, a gente sente essa instabilidade na relação com o nosso paciente com frequência. Perturbação da identidade. Então, uma instabilidade acentuada e persistente de autoimagem ou de percepção de si mesmo. Impulsividade, em pelo menos duas áreas, potencialmente autodestrutivas. Gastos, sexo, abuso de substâncias, compulsão alimentar, comum serem pacientes bastante impulsivos. A recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de automutilação. A instabilidade afetiva, devido a uma acentuada reatividade de humor, normalmente dura apenas algumas horas, e raramente mais do que alguns dias. Então, aqui, essa reatividade de humor que eu apresentei para vocês como desregulação emocional. Sentimentos crônicos de vazio, raiva inadequadamente intensa, ou problemas para controlar a raiva. Vejo que aqui são um monte de sintomas, mas que se misturam, porque essa raiva incontrolada, por vezes, está relacionada com impulsividade, mas, por vezes, também com essa desregulação emocional, como a pessoa não sabe nomear o que ela está sentindo, ela reage ao que ela está sentindo, em vez de agir com o que ela está sentindo.
Então, sim, a DBT é padrão ouro de tratamento para transtornos de personalidade borderline ou para pessoas que tenham desregulação emocional muito alta, o que também é um diagnóstico possível. Ele está no CID, ele não está, esse só de desregulação emocional, né? Ele não está no DSM, mas ele está no CID. Essa DBT também é eficaz para outros transtornos, que em geral estão embutidos aí nesse contínuo de transtornos que apresentam, pessoas que têm o transtorno apresentam alta desregulação emocional e alta impulsividade. São eles transtornos alimentares, uso de substâncias, o TDAH, TEPT, transtornos de humor, bipolar e depressiva maior, e o TOD. Então, são os outros transtornos para os quais se tem pesquisas apontando o benefício, em especial do uso do treino de habilidades em DBT. Eu vou falar rapidamente do treino de habilidades aqui, porque vocês terão uma palestra só sobre isso que a Jéssica dará aqui na semana. Então, os estágios de tratamento. Na DBT, a gente trabalha com entre 3 e 4 estágios. O estágio 1 é o mais marcado. Então, é aquele estágio em que a gente vai trabalhar com o paciente que está no auge do risco. Ele está tendo comportamentos que colocam a vida dele em risco. Então, ele ainda está com muito pensamento suicida, ideação, por vezes planejamento e ação suicida também. Nós também vamos trabalhar em estágio 1, com muita constância, com comportamentos que interferem na terapia. Os atrasos, as faltas, o não querer se comprometer com a terapia, não fazer tarefas de casa. E aí nós temos vários comportamentos que estão elencados aí como possibilidade, né, de, isso aqui está atrapalhando a sua terapia. E isso é muito importante, que venha para a terapia, senão a gente não consegue tratar. Essa, para mim, é uma novidade interessante na DBT, o quanto que a gente dá importância, gasta tempo mesmo das nossas sessões, discutindo como fazer a terapia andar, porque são pacientes que têm muita dificuldade de vincular, são pacientes que têm dificuldade de se engajar com a terapia. Então, a gente gasta tempo de terapia para fazer a pessoa ficar na terapia. Pode parecer um contrassenso, mas não é. São pacientes que costumeiramente chegam no nosso consultório com histórico de ter feito 3, 4, 8 terapias diferentes e nunca ter conseguido se manter por muito tempo com a mesma terapia. Então, a DBT, ela, principalmente nesse estágio 1, ela vai bem em cima, assim, esse é um alvo primário do tratamento. A gente vai fazer com que você se engaje na sua terapia, porque só para dizer que está fazendo terapia não vai adiantar. Precisa estar participando da terapia como a gente espera que você participe. Então, fazendo todas as tarefas de casa, indo para o seu grupo de habilidades, fazendo coaching por telefone, que também é bastante discutido, vou trazer já para vocês. E, por fim, comportamentos que interferem severamente na qualidade de vida. E aqui a gente pode estar falando de automutilação, porque, em geral, é um preditor de tentativa de suicídio, mas estamos falando também uso de drogas, outros comportamentos impulsivos. Então, aqui é o creme de la creme da DBT, né? O que tem de mais importante é a gente olhar para esse estágio 1, é aí que a Marcha traz um protocolo muito estruturado para a gente lidar com pacientes que tentam suicídio com frequência. O estágio 2, a Marcha propõe que, bom, se a pessoa já passou do estágio 1, então nós vamos trabalhar as outras comorbidades. E aqui, a DBT já vai deixando um pouco de ser DBT, no sentido de que a gente vai buscar os melhores tratamentos para aquela comorbidade. Então, se a pessoa tem comportamentos depressivos muito fortes, sintomas depressivos, nós vamos ver o que tem de melhor na literatura para tratar a depressão, e não é a DBT. Então, aqui a gente possivelmente vai procurar uma ativação comportamental ou uma TCC voltada para a depressão, lá do Beck. No caso do TEPT, então, tem vários protocolos de tratamento de TEPT, de exposição. Então, tem alguns voltados para borderline, tem outros que são voltados para outros tipos de exposição, por exemplo, no caso do TEPT complexo. E aí você vai ajustar. O terapeuta DBT, então, no final das contas, ele não pode deixar de ser um terapeuta estudioso, porque ele tem que estar estudando o que tem de melhor para aquele paciente com determinados sintomas. Ele não pode ser só especialista em DBT, ele vai ter que estar sempre estudando para ver qual é a melhor prática para aquele paciente. O que, sinceramente, serve para qualquer terapeuta. Nós nunca poderemos estar só, eu só faço esse tipo de terapia, acabou,
todo paciente que chegar para mim, eu vou martelar esse protocolo aqui. Nenhum protocolo vai servir para todas as pessoas, né? Então, outro alvo importante aí do estágio 2 é melhoria da experiência emocional geral do cliente. Então, aqui a gente já não está com um paciente que esteja com comportamentos interferindo severamente na qualidade de vida, mas sempre tem comportamentos que a gente pode melhorar, então, na experiência emocional geral do cliente. O estágio 3, a gente considera uma terapia mais normalizada, em que a pessoa já não tem sintomas tão fortes, pelo menos, de um transtorno psiquiátrico grave. Então, a gente vai trabalhar com solução de problemas da vida cotidiana, um aumento de senso de felicidade, autoconfiança e valor próprio. O estágio 4, a marcha já postula como, bom, depois que esse 3 já se resolveu, a vida cotidiana já está andando, nós vamos para uma maior generalização, uma integração das habilidades que essa pessoa aprendeu no decorrer dos últimos anos de terapia, e talvez até um desenvolvimento espiritual, se for do interesse do paciente. Aqui a gente poderia entender aquele cliente que diz que vem só para se entender, né? Então, a gente vai se aprofundar nas questões aí de funcionamento dele, mas não tem nenhum problema específico de vida. Eu, por muito tempo, achei muito estranho esse estágio 4, eu vou confessar para vocês, porque espiritual lá é papel do terapeuta, mas hoje em dia eu consigo entender que é um espiritual não quer dizer religioso aqui. É um espiritual de o quanto que essa pessoa quer se entender até como ser humano, no final das contas. Então, queria mostrar para vocês rapidamente as modalidades que nós temos de atendimento. São, no mínimo, 4, em geral 5 modalidades, tá? É a terapia individual, na qual a gente vai estar lidando o tempo inteiro com comportamento suicida, com comportamentos problema, com as automutilações, e é com o terapeuta individual, normalmente, que se faz o consultoria por telefone ou coaching por telefone, que inclui, então, ligações que esse cliente deve, na verdade, fazer para o terapeuta para pedir ajuda em momentos de crise, ou para pedir ajuda para aplicar alguma das habilidades que tenham sido ensinadas nesse treino de habilidades aqui, que, de acordo com a DBT padrão, pelo menos, é feito em grupo. Então, nesse momento do grupo, ele vai aprender coisas como eu vou ficar focado, que são os treinos de mindfulness, como eu vou tolerar a situação que eu estou extremamente estressada, a gente chama de tolerância a mal-estar, como é que eu vou regular as minhas emoções quando eu começo a perceber uma desregulação emocional, como é que eu vou lidar com outras pessoas, então, treino de habilidades sociais, que a gente chama de efetividade interpessoal, então, a Jéssica vai falar mais para vocês. Então, todos esses treinos são feitos semanalmente, pelo menos durante assim, um ano, para que essa pessoa tenha um treino bem forte aí, dessas habilidades que a gente chama de habilidades para a vida, porque você vai aprender a lidar com o mundo aí fora. Então, a ideia da consultoria por telefone é que o terapeuta individual possa guiar esse cliente para que ele aplique as habilidades que ele aprendeu no treino de habilidade em grupo, ele aplique lá na vida lá fora. Porque é mais difícil. Quando ele está sozinho, quando ele está no meio de uma crise, ele vai ter mais dificuldade de aplicar a habilidade. Então, a gente serve para isso nesse momento. Quando eu falei lá atrás do paciente ter dificuldade de engajar na terapia, aqui é uma das questões que a gente trabalha com ele. Você não tem me ligado, você está passando por crise, você está resolvendo sua crise sozinho, às vezes até se machucando, fazendo uma automutilação. Não era isso o nosso acordo, então, por favor, me ligue. E, por vezes, a gente modela esse ligar. Tá? A depender do paciente, às vezes eu até combino que eu vou ligar durante a semana para ele se acostumando a ter contato comigo no decorrer da semana, ou seja, entre as sessões, para que aos poucos ele se aventure a me telefonar no meio de uma crise para que eu possa ajudá-lo. E aí tem todas as regras, tá, gente, de como funciona, não vou entrar em detalhes sobre como funciona a consultoria por telefone, que isso daria uma aula inteira aí de 5 horas, possivelmente. A quarta modalidade é uma reunião da equipe de consultoria. Nessa modalidade, o paciente não participa. É o terapeuta que se reúne com outros colegas terapeutas, uma vez por semana também. Então, um terapeuta DBT, ele precisa ter a sua equipe de consultoria. Porque nesse momento que ele vai, ele próprio, perceber se ele está usando as habilidades de DBT, porque nós, terapeutas, deveríamos ter, e deveríamos estar treinando elas para buscar maestria nessas habilidades, porque como diabos eu vou ensinar alguma coisa para um paciente meu se eu não sei fazer aquilo. Então, é papel do terapeuta buscar sempre ser uma pessoa melhor. Eu não tinha falado que aqui são habilidades para
para você viver melhor no mundo, o terapeuta também precisa saber. Então, essa reunião de consultoria, ela funciona justamente para que a gente vá e aplique as habilidades. Pode ser com os meus colegas da consultoria, pode ser eu percebendo que eu não estou conseguindo aplicar com um paciente meu. Muita gente fala, é um grupo de supervisão. É muito mais do que um grupo de supervisão. Está mais para uma terapia de terapeutas do que para uma supervisão que alguém vai lá e me explica o que é para fazer. Tá? Porque é uma terapia no sentido de que eu estou aprendendo habilidades ali, eu estou treinando habilidades ali de fato. Por fim, eu posso usar tratamentos auxiliares se forem necessários, conforme a gente conversou lá no estágio 2. Se o meu paciente está com sintomas de algum transtorno, que eu precise trabalhar algum protocolo específico que seja o melhor para aquele transtorno ou para aqueles sintomas, eu vou usar. Porque a DBT, mais do que um protocolo, ela é uma terapia estruturada para pacientes com alta desregulação emocional. Então, ela se estrutura também baseada em evidências, né? Do que eu posso fazer de melhor para o meu paciente. Então, ela é altamente eficaz para reduzir comportamentos suicidas, reduzir a automutilação, reduzir comportamentos que interfiram na terapia. E o que tem de novo aqui? Bom, tem novidades um pouco velhas, né? Nós temos, por exemplo, o manejo de suicídio. Existem outros protocolos de manejo de suicídio, mas a DBT aqui, ela busca o que tem de melhor na literatura para esse tipo de paciente que tenta suicídio, né? Para esses pacientes que tentam com frequência e que se mutilam. Então, todas as regrinhas, os protocolinhos de... eu não falo com o paciente 24 horas depois que ele se machucou, esse coaching por telefone ele precisa ser curto, está todo voltado para que a gente possa reforçar comportamentos adequados desse paciente e não reforçar os inadequados. Então, é um manejo de suicídio muito bem elaborado para esta população. O agrupamento de habilidades para a vida é muito bonito da TBT, embora não tenha nada de super novo. Ela vai beber da comunicação não violenta, ela vai beber das técnicas de mindfulness, de meditação orientais, ela vai beber das técnicas de efetividade interpessoal de várias outras abordagens dentro da psicologia, a descrição da marcha de resolução de problemas, de relaxamento muscular progressivo, tudo isso está muito bem descrito em outros manuais de modificação do comportamento, como o do Caballo, mas ela faz um belíssimo apanhado de várias técnicas dentro da psicologia. Então, é uma novidade velha, mas é uma novidade a forma como ela é apresentada. Tem uma exigência aí de que esse terapeuta seja criativo, de que ele seja autêntico na sua relação com o seu cliente, né? De que seja uma relação muito empática. E, de novo, isso não tem nada de novo. O Rogers já falava disso, a FAP fala disso, mas é uma forma bonita como a Marcia apresenta, como é que eu posso me comunicar com pacientes que têm tanta dificuldade assim, de se relacionar, como eu posso ter uma relação autêntica, empática e criativa com essa pessoa. O que nós temos de novidades novas aí é a sistematização de técnicas e protocolos, de todas essas técnicas, de todos esses protocolos, numa estrutura que de fato é eficaz para casos de TPP, que são casos muito difíceis de serem tratados. O coaching por telefone seria assim, uma novidade nova, e a promoção de uma comunicação irreverente, que é uma proposta da Marcia, de que você quebre muitas vezes a desregulação emocional do seu paciente com uma fala totalmente inesperada, que pode ser engraçada, pode ser só chocante, de preferência não irônica, mas que realmente funciona muito bem com esses pacientes. E também, bom, comunicação irreverente daria outra aula de 5 horas, mas a DBT é bastante complexa mesmo, e estou apresentando aqui só o geralzão, né? E a inserção da filosofia dialética como parte explicativa do fenômeno terapêutico. Eu trouxe para vocês um geralzão do que é a terapia comportamental dialética. Eu não quero também causar burnout em quem está assistindo, a pessoa dizer, meu Deus, eu tenho tudo isso para estudar, minha vida acabou, porque eu não posso fazer mais nada. Não é assim. Pensem que vocês, psicólogos, psiquiatras, profissionais de saúde, se escolher essa área, vocês já deveriam saber que vocês têm que estudar a vida inteira. Então, vocês têm a vida inteira para estudar tudo isso que a gente está apresentando para vocês aqui na Semana da DBT. Deixo aqui algumas sugestões de leitura. Esse é o livro base da Marcia de transtorno de personalidade borderline, quando ela apresenta, né, como tratar a DBT.
Esse é o livro da Kelly Corner, já foi traduzido para o Brasil, para o português brasileiro, que é um livro mais leve de ler, então a gente sempre sugere que seja lido antes do da marcha, que é mais bagunçadinho. Aqui é o livro de treino de habilidades da DBT, esse é o manual do terapeuta que ensina como usar as habilidades, e aqui o manual do paciente, que tem todas as fichas que são usadas com o paciente. Esse é o site do Family Connections Brasil, então, o Family Connections é um treinamento para pais, familiares e, bom, amigos, enfim, esposos, esposas, de pacientes com TPB, ou com alta desregulação emocional, e é um grupo muito bonito que é ministrado de maneira totalmente gratuita para os familiares. Começou nos Estados Unidos e hoje em dia está sendo espalhado aí pelo mundo como um todo, e estamos trazendo esse grupo aqui para o Brasil, chamamos de Family Connections Brasil. Aqui é o site para quem tiver interesse. Esse é um material de DBT para adolescentes, também foi traduzido recentemente pelo Igor Finger, fica aí como sugestão para quem quiser. É um material muito bonito também para ser trabalhado com adolescentes e seus pais, seus familiares. Aqui já é um material de DBT para pessoas que tenham traços de personalidade obsessivo-compulsivos, também um material de sugestão. E, por fim, DBT Made Simple, que é um material Make for Dummies, também bem inicial. Ficam aí como sugestão de leitura. Aqui são algumas instituições aqui do Brasil que trabalham com a DBT, e vocês podem, então, buscar mais informações sobre DBT ou fazer cursos com essas instituições, são todas, eu a garanto, todas elas. Embaixo, gente, é um linkzinho de Dropbox para quem quiser caçar alguns textos de DBT, eu tenho por lá. E é isso, fica aqui meu e-mail para quem tiver dúvidas, eu demoro mais um dia, eu respondo. Espero que eu tenha passado um pouquinho para vocês do meu conhecimento, da minha empolgação com essa área. Um grande abraço e uma boa semana da DBT para vocês. Até mais.